Olá, eu sou Adriana Helena, vice-reitora de extensão da Universidade de Fortaleza. Reafirmando seu compromisso com as artes, a Unifor apresenta o programa Conversa com Artista, uma produção da Divisão de Arte e Cultura e da TV Unifor. São bate-papos informais com artistas que participaram da 22ª edição da Unifor Plástica. As conversas passam por processos criativos e pelos desafios que as mudanças da contemporaneidade impõem à produção artística. As conversas também contam com a participação do público presente no Núcleo Diálogos, localizado aqui no Espaço Cultural da Unifor. Esse é o último encontro do Conversa com Artista, realizado na 22ª edição da Unifor Plástica. E para encerrar com chave de ouro, trouxemos novamente o crítico Lucas de Lacerda para discutir sobre urbanidades, explorando os conceitos por trás da representação lírica dos ambientes e analisando os efeitos da interação humana dentro desses espaços. Para essa conversa, convidamos os artistas Nayana Magalhães, Beatriz Arraes, Gustavo Diógenes e Samuel Tomé, que trouxeram em suas obras esses temas. Gente, boa noite. Enfim, a gente está chegando agora na última conversa com o artista, então a gente tem uma certa responsabilidade, né, de fechar esse programa. E no programa, na edição anterior, uma coisa que me marcou muito, que a Adriana Helena falou, e que eu voltei para casa refletindo muito sobre isso, né, que no mesmo ano que a Unifor nasce, no mesmo ano já acontece a primeira Unifor Plástica, né? E eu fiquei pensando assim, uma universidade que já nasce com um compromisso com as artes, assim, no mesmo ano. E pensando agora nesses 50 anos, né, e essas conversas acontecendo, e que eu acho que também é um movimento cada vez mais, né? Estamos no espaço da universidade, que é um espaço de formação, e que a universidade ela possa cada vez mais se aproximar da arte, da comunidade artística, da comunidade geral, né? E, enfim, o título desse programa é Conversa com Artista, e quando eu penso uma conversa, né, a gente vai conversar com artistas, mas eu acho que nessa conversa é importante compreender que numa conversa tem sempre duas pessoas, 3, 4, né, e que essa conversa é com vocês, né. Então, eu acho que o público ele é fundamental nesse processo, é de fato uma conversa, então acho que vocês podem anotar comentários ou questões que vocês tenham mais curiosidade ou de aproximação, e que de fato a gente possa de fato fazer uma conversa com o artista, né? A gente conversar aqui. Que eu acredito muito que esse espaço de uma mediação, né, entre público, artista e obra, né, que a gente vai ver esses processos, se dá muito quando a gente amplia os sentidos. Eu acho que uma obra de arte, para estar viva, ela tem que estar sendo discutida, ela tem que estar sendo experimentada, ela tem que estar sendo também questionada, ampliada, novos sentidos vão nascendo, quando vocês trazem novos sentidos, a obra também se transforma. Então, acho importante a gente, nessa conversa, colocar nossas impressões, nossas questões, e ampliar os sentidos da obra, né? A obra ficar viva mesmo, né? Eu penso que esse espaço é um espaço, de fato, de abertura de portais, onde a gente está abrindo portais de sentidos junto com as obras e com as artistas. E aí, essas artistas que estão aqui hoje reunidas, elas na exposição estão dentro de um núcleo que está intitulado Urbanidades, e eu queria começar um pouco essa conversa trazendo um pouco do que eu tenho pensado sobre essa palavra, né? Que é uma palavra que me dá um sentimento um pouco de estranhamento, essa palavra, urbanidades, que vem da palavra urbe, né? Que quer dizer cidade. E numa pesquisada rápida no dicionário, a gente conta que urbanidades quer dizer reunião dos costumes, formalidades e comportamentos, demonstração de civilização, né? Então, essa seria um sentido dicionarizável do que seria uma urbanidade, né? E me pega muito essa expressão, demonstração de civilidade, né? E que a gente acaba colocando também essas hierarquias dos modos de habitação, né? Quanto mais civilizado, mais urbano, né? E, então, assim, a urbanidade ela é, de fato, um projeto de desenvolvimento, né? Um projeto que dialoga com esses ideais de progresso, de evolução, que operam essa linearidade do tempo, que é uma flecha que aponta para o futuro, e a gente começa a observar esse futuro, mas a gente enxerga um presente em ruínas, né?
a quem pertence esse futuro. Ao mesmo tempo, me faz pensar muito essa cidade que a gente habita, né? Estamos habitando essa cidade, e que ela carrega sempre um fascínio muito grande pelo novo, né? Tudo que é novo, há um fascínio por esse novo, mas muitas vezes esse novo é apenas o velho maquiado de novo. Então, a gente tem um fascínio muito grande por essa novidade e que destrói tudo que é presente, tudo que é presente se torna passado. Então, um projeto de futuro que destrói esse presente. É um projeto, essa ideia de urbanidade também é um projeto de unificação, né, que de alguma maneira tenta eliminar as diferenças, um projeto de unificar, de uniformização. Uma cidade, ela precisa promover um movimento contínuo de pessoas precisam se mover, se locomover, se deslocar, corpos se deslocam no espaço, corpos humanos, corpos de máquina, corpos em movimento, uma urbanidade que necessita a todo instante um fluxo em alto movimento, em alta velocidade, um fluxo organizado. A gente precisa que o trabalho seja noturno, então inventa-se luz elétrica e a gente começa a trabalhar 24 horas por 7 dias na semana, né, como fala o Jonathan Crary, né, 24 por 7 a partir da invenção da iluminação. Então a gente começa, enfim, essa cidade que opera a partir do empilhamento, que divide, que esquadrinha, que codifica o espaço, que codifica onde é que a gente pode agir de um jeito ou de outro, até a esquina é uma coisa, na outra já é outra, um espaço completamente codificado, que também se reflete numa arquitetura social dos corpos, que reproduz violências, desigualdades, exclusões, prolifera, enfim, é um pouco, para mim, urbanidade toca nesse sentido, né? E eu acho que a urbanidade, ela não é só esse projeto moderno, né? Ela também é um projeto de subjetivação. Ela também é um projeto que constrói subjetividades, né? O meio social não está dissociado do meio ambiente nem da meio da subjetividade, está tudo conectado. E eu acho que os trabalhos desses artistas aqui presentes, de alguma maneira, questionam esses projetos de urbanidade, né? No caso do trabalho da Nayana, é uma pista, né, que tenta cortar um corpo vivo ali, que é o corpo de uma duna. No trabalho da Bia, a gente vê esses apagamentos e, ao mesmo tempo, uma urbanidade que tenta apagar saberes populares, saberes ali que estão sendo construídos. No caso do Gustavo, ao mesmo tempo que revela essas diversas camadas de temporalidades, a pintura tenta, de alguma maneira, fazer a gente se reencantar e se questionar e se estranhar também com essas diversas camadas que habitam essa cidade. E, no caso do Samuel, a gente percebe que esse projeto ele também imagina, ele também fabula, ele também cria imagens. E um mapa também, de certa maneira, né, nesse ato de imaginar num mapa, também exclui, agrega, seleciona, edita, né? Então, acho que essas obras desses artistas vão tentar, cada uma da sua maneira, criar outros territórios imaginados, vão questionar esses projetos e, de alguma maneira, tentar promover também outros modos de habitação mesmo. Assim, acho que outras políticas de habitação e de coexistência e de conviver junto, né? E aí, para começar essa conversa, hoje a gente vai ter a Nayana, a gente vai seguir a ordem do card, certo? E a Nayana Magalhães, ela é artista cearense, nascida em 1986. Ela é graduada em artes pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, e ela é mestra em artes pela Universidade Federal do Ceará. Estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e, em 2015, participou da residência artística no Quebec, Canadá, no Instituto de La Chambre Blanche. Acho que eu falei correto, né? Em parceria com o LabMe São Paulo, e ela participou, nada mais nada menos do que o 76º Salão de Abril, o 77º, o 70, não sei nem ler, 71, 72, 70, muitos salões de abril, né? Bateu o recorde de salões de abril em Fortaleza, Ceará. Participou da 10ª Bienal do Mercosul em Porto Alegre. E ela é mestra no PPG Artes. Ela foi indicada ao Prêmio PIP em 2016, selecionada para a temporada de arte e projetos 2018 no Paço das Artes em São Paulo e participou da exposição coletiva A Nordeste no Sesc em 2019. Ela vive e trabalha em Fortaleza e, ao longo da sua produção, envolvendo, né, as linguagens fotografia, vídeo, projeção, objeto, instalação, são obras super refinadas. E Nayana trata de problemáticas do tempo, da luz e da paisagem. Diante de suas obras, somos convidados a deixar as ruínas do presente envolver nosso pensamento para vislumbrar futuros. Boa noite, queria agradecer o convite. Estou feliz de estar aqui, né, de volta a casa. E, bem, eu vou falar assim, um pouco do meu trabalho, assim, do que me interessa mais ou menos, e aí a gente depois... aqui, é? Para passar.
E aí depois eu vou falar um pouco do processo, né, da obra que está aqui na Unifoplástica. Eu comecei pintando no desenho, mas logo o vídeo tomou grande parte da minha produção. Assim. Eu experimentei por muito tempo com vídeo, mas é o vídeo que traz uma pictorialidade também, a construção pictórica, né? Ele é muito forte. E para além disso, também me interessa muito a história das coisas, né? O que está por trás de cada forma, né? Porque cada coisa que está no mundo tem uma história, ela tem uma história até chegar aos nossos olhos, né? Aos nossos sentidos, né? Não só aos olhos. E aqui em Fortaleza me interessa muito o litoral, em como a gente ocupa esse litoral, a história de Fortaleza, né? E aí a figura do prédio é muito presente também nas minhas obras, tanto em videoinstalação, né, como nas pinturas. E então, sabendo disso, uma colega minha artista, a Cris Vasconcelos, ela me chamou para fazer incursões à duna, né, da Sabiaguaba, já sabendo, né, desse meu olhar crítico, né, para o litoral, quando eu estou aqui em Fortaleza. Porque os meus trabalhos também se contaminam muito pelo lugar onde eu estou. Então, aqui em Fortaleza me atiça muito o litoral. E aí, essa figura do prédio também, em como a gente ocupa esse lugar, né? Então, lá na duna, eu vou passar aqui, essa é a obra, né? Então, quando eu vou para um lugar, eu gosto muito de investigar a história, né? De como aquilo chegou a ser como está, né? Sabiaguaba é lagoa, quer dizer, comida de sabiá, né? É a voz tupi. E essa duna, ela está sendo atravessada por uma pista. E não é a duna que está atravessando a pista, né? Na verdade, é a pista que atravessou o lugar da duna. Já tinha uma estradinha, né? E aí, na época, a prefeitura resolveu asfaltar. E nessa época eu descobri, né, enfim, investigando de como aquilo chegou a ser como está, que a consultora ambiental da época tentou de todas as maneiras convencer o engenheiro da prefeitura a não passar essa pista, porque, obviamente, a duna era móvel, então ela ia atravessar aquele lugar. Então, ela deu várias alternativas, né, de construção, de ecodutos, enfim. Mas, quando ela não tinha mais argumentos para impedir, né, que a prefeitura passasse essa pista, o engenheiro virou para ela e disse: minha filha, isso de ecologia é poesia. E aí, essa frase me marcou muito, porque eu tenho uma relação com a poesia, né? Os meus trabalhos, quando eu vou para enfim, algo me encanta, eu escrevo, né? Eu tenho também o hábito de escrever. E a poesia, para mim, tá em todo lugar, na escrita, principalmente, né, também. Então, essa frase, e justo a ecologia, que o meu trabalho também se aproxima, né, disso, está dentro do trabalho. Eu estou me envolvendo muito com essas questões de agroecologia. Tanto é que eu me mudei, né, agora eu estou no interior, né, na Serra. Então, eu estou muito nesse lugar de olhar através dessas lentes também, que, sensivelmente, eu já estava olhando para isso, mas eu não tinha consciência. Então, os meus trabalhos também são uma maneira de eu me descobrir no mundo, né? De eu me ver, enxergar o meu lugar, né? Onde que eu estou, como que o meu corpo está passando por esses lugares. Então, as minhas obras têm isso também. Então, eu passeio por esses, tanto de mídia, né, como de história, como eu me lanço de diversos modos de fazer, né? E eu tento ver o que o trabalho está pedindo. Às vezes, pede um desenho.
E aí sai um desenho. E aí, às vezes, por exemplo, nesse trabalho da Duna, saíram também fotografias, que também participou desse Salão de Abril, de uma intervenção que eu fiz na Duna. Saíram vídeos também, que eu ainda não mostrei. E aí, quando eu fui, como eu estava te falando, né, no áudio, né, lá, a gente visitou essa duna e o movimento dela, assim, era tão uma coisa assim meio triste, sabe, assim, belo e triste, né, dela caindo, né, porque o caminhão passa da prefeitura e aí tira a areia, né, para não chegar na pista e fica como se fossem essas marcas, essas cicatrizes, assim, né, e aí logo nos veio, né, na discussão, uma questão temporal, né, um tempo que se esvai, a questão do tempo da duna, né, do tempo da pista, do tempo, né, da gente, né, em relação a esse lugar. E então logo o vidro se tornou também um material, né. Aqui algumas frases que eu também coloquei, né? A duna móvel. E essa duna móvel me marcou também porque a duna é móvel, mas a pista é fixa. Quer dizer, ninguém fala da pista fixa, só fala da duna móvel, né? Assim. E aí eu trouxe, como aqui é um contexto de universidade, eu trouxe alguns artistas que foram discutidos, né, durante o processo. E aí a Laura Vinci, né, Vinci, que é um clássico, né? Que ela, do andar de cima, a areia cai e vai formando, com o tempo, assim, um fiozinho de areia vai formando uma grande, né, montanha de areia, né? E também a gente discutiu o trabalho do Robert Smithson, né, da Land Art, e que ele joga o asfalto, né, nesse morro, e ele vai... E aí a questão estética também marcou a gente, o preto, né, na areia, e aí me atiçou para prestar atenção no asfalto também, né, na cor do asfalto, na materialidade do asfalto. E aí, mas esse tipo de trabalho, ao mesmo tempo, foi interessante para a gente, mas não porque a intervenção que ele faz, né, é jogar o asfalto, né? Isso para mim não interessava, mas foi um trabalho que levantou discussão, né? E aí ele também vai para a galeria, né? Ele leva o material como se fosse a areia, né, para dentro da galeria e usa os vidros. Então e aí eu lembrei desse trabalho do Vicky Muniz, né, que ele usa ampulheta, e a gente já estava discutindo o vidro, essa transmutação, né, da areia em vidro, o vidro nada mais é do que a areia condensada, né? E aí essa transformação, essa mudança de paisagem, essa mudança de objeto, o vidro logo apareceu. E aí também uma referência a Rosana Ricaldi, né, que ela veio para Fortaleza e faz esses trabalhos com a ciclogravura também, que chama O Navegante. E também me atiçou nesse lugar da escrita, né? Porque ela também trabalha muito com a poesia. Então, essa obra também é uma das conversas, né, que o meu trabalho está... Mas ela usa as garrafinhas, né, tal qual como os artesãos usam. Mas eu me interessei pelo vidro enquanto taça, por conta daquilo que eu falei, da história que o material carrega, né? Então, essa forma tem uma história e tem uma conotação, né? E essa conotação me remeteu logo a essas pessoas da sala de jantar, né, que estão ocupadas em nascer e morrer, e não olham, né, para o redor, né, assim, o que está acontecendo do lado, né? Então, o vidro enquanto a taça de vinho, de água, permaneceu na minha escolha estética, né? E a forma que os artesãos cearenses
também trabalham a paisagem, me interessou porque aí era como se tivesse um conflito ali, né? Ele dentro da taça, né? Essa alta cultura, né? Com a cultura popular, e aí essa composição me interessou, e eu pensei em colocar as frases que eu encontrei, que me marcaram, né? Aqui é uma parte do processo. Essa foi a primeira que eu fiz, que é uma tacinha pequenininha de água. E eu fui testando também as cores das frases, né? A pista fixa, a duna móvel, mas logo o amarelo da placa eu descartei e quis ficar só com a areia mesmo, a cor de areia. E o preto, né, do asfalto. E ali foi um teste. O primeiro teste era apenas uma, né? Só uma base, mas logo eu mudei para as 4. Essas foram as 4 frases que, no processo, me marcaram. A ecologia, a poesia, a duna móvel, a pista fixa, e a fé movediça, porque aquela duna, ela abarca muita gente, né? Enfim, muitas comunidades diferentes, né? O pessoal evangélico, que vai vários ônibus para lá, que vão rezar na duna, tem muita. E fim de semana lota, né? E pessoal que vai curtir, então tem vários tipos de gente diferente ali. E a primeira hipótese, quando a gente chegou, era de que aquilo ali estava fazendo também a duna se arrastar, como se estivesse fazendo mal, né, assim, para o meio ambiente. Mas, na verdade, isso aí a gente sempre fez enquanto humanidade, sabe? Assim, então, o problema é o modo de produção econômico atual que está em conflito com a passagem da duna. As pessoas ali em cima, elas não... Enfim, é um processo natural também. Lógico que tem uma agressão, uma certa agressão, mas não se compara à pista, né? Aquela malha, né? Então, e a fé movediça é isso, é esse lugar de... como se aquele fosse um Monte Sinai que você sobe para ter uma revelação, né? E isso sempre acompanhou a gente na história. E em contraste com o modo de produção atual, que não tem fé em muita coisa, assim, né? Aí é isso. E agora a gente dá continuidade. A gente vai passar agora para Beatriz Arraes, que nasceu e vive em Fortaleza, Ceará. Seu trabalho transita entre o desenho e a pintura. E atualmente se volta a explorar imagens que se relacionam diretamente com as noções de memória, apagamento e as interferências ambientais de uma cultura global versus local na paisagem. Para isso, o ato de traçar diferentes rotas de caminhadas pela cidade é impulsionador na formação de paisagens ambíguas e cenas cotidianas deslocadas de seu contexto, envoltas de nuances gradativas de cor e áreas mais afirmativas, criando um clima de mistério e familiaridade. Além disso, a tensão entre o popular e o erudito encontra-se presente no trabalho a partir da combinação entre o estudo de expressões locais e cotidianas e referências acolhidas diretamente na história da arte antiga. Participou do 74º Salão de Abril, da exposição coletiva Máscara Maré Memória em São Luís, no Maranhão, e em 2023 teve seu quadro doado para o acervo do Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, fundou um ateliê coletivo independente com mais de 3 jovens pintores de Fortaleza, o Ateliê 57. E aí, gente, boa noite. É um prazer estar aqui, acho muito legal sempre comunicar, né, sobre o trabalho, falar um pouco e saber o que os outros pensam também. Acho que é um momento importante de se ter. E aí, falando um pouco sobre o meu processo das obras que estão aqui, né, especificamente na Unifor Plástica. E aí eu fiz essa apresentação, né, que eu chamei de Pequenos Jogos, porque é parte do meu processo isso. Eu venho da arquitetura, venho do design, né, só me formei no design, passei 3 anos estudando arquitetura, e
desde que eu estudei arquitetura, eu entendia que eu tinha que entender sobre cidade. Tipo, não tinha como eu pensar em projetar algo se eu não entendia onde que era que ia acontecer aquilo, né? E aí eu fui criando esse hábito de observar e de tentar entender, né? E aí meu pai falou uma vez, assim, há muito tempo atrás, ele soltou assim: olha, tantas placas de aluga, assim, não sei o quê, isso indica alguma coisa sobre o momento do país, né? E aí eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, você olhar para uma placa na rua, ver a quantidade, né, perceber isso, perceber as mudanças do país através de alguma reverberação que tem na rua, enfim, e essas coisas também muito utilitárias que acabam passando muito desapercebidas, né, no dia a dia. E aí eu meio que fui construindo, né, eu já fazia isso há muito tempo, só que eu não sabia que era um processo artístico, né, isso de você ir coletando pequenas coisas nos trajetos que eu ia fazendo no meu dia a dia. Então, começou, sei lá, indo de casa para a faculdade. Aí eu anotava o que eu me chamava a atenção, né? Aí eu lembrei que, quando criança, eu passava por esse leão da Cefaz. E eu gosto muito dele. Isso me chamava muito a atenção quando eu era criança. E aí indicava exatamente que a gente estava no meio do caminho entre a minha casa e a casa da minha avó, né? Enfim, o leão da Cefaz existe até hoje. Mas aí tem outros pontos de localização que vão se perdendo, né? Então, essa perca de referencial, inclusive de localização na cidade, fui percebendo que essas coisas iam sumindo, outras duravam muito tempo, né? E aí ficava pensando sempre sobre isso. E aí comecei a também, na arquitetura, descobrir o que era deriva. Não sabia que tinha uma expressão para andar solto na rua, assim, né? Tipo, sem ter um rumo, porque geralmente a gente é controlar, a gente tem um lugar para chegar, para ir, a gente tem aquela rota ali, e, inclusive, se a gente, quanto menos tempo for a rota, melhor, né? Ninguém quer passar muito tempo andando na rua, tá? Então, quanto menos tempo a gente puder fazer essa rota, melhor, porque não é para se perder tempo. E aí eu ficava muito intrigada com essa ideia sempre, né? Dos trajetos, e aí comecei a realizar esses trajetos que não tinham muito sentido, né? Que eles eram a partir de coisas que eu estipulava, e fui reunindo coisas que eu achava no trajeto, né? Então, tipo cartilha, alguma coisa que alguém me dava na rua, eu guardava. Sei lá, a Igreja Universal, que fica onde eu passo todo dia, assim. E aí eu recolhendo isso, né? E aí, no meio tempo, chegou os letreiros também, porque passava em frente de alguns e nem todos me chamam a atenção, né? Algumas coisas específicas me chamam a atenção. Isso diz muito também que passa pelo meu filtro, né? De, enfim, afetividades ou interesses. E aí eu ia recolhendo essas pequenas coisas, né? E até pinturas que tinham na parede, ia formando esse imaginário de coisas. E aí essas coisas vêm de várias expressões, né? Tanto impressos, quanto escultóricos, quanto pintura, quanto mais para a área do design, tipo logomarcas, né? Que eu acho que são todas imagens que entram muito forte no nosso imaginário, né? São aquela memória que fica atrás do pensamento, assim, atrás da racionalidade, a gente guarda aquela memória, assim. Então, é um pouco isso, assim, que eu traço esses caminhos, né, para ver o que me aparece de acaso. E aí eu vou fazendo esses mapas mentais, né, tipo, chego em casa e não fazer isso antes, né, depois eu fui vendo que era importante eu traçar e ver, tipo, registrar, né, por onde é que eu andei e tal. E o mapa mental, ele não é um mapa que você faz assim com tanta preciosidade, virtuosismo, ele não precisa ser algo, né, exatamente andei por aquela rua tal, ele é uma memória do trajeto, né? E aí o que me chamava mais atenção e tal, então eu fui registrando isso, né, fui criando meu próprio mapa do que eu achava interessante, né, naquele trajeto. E é muito interessante porque acho que chega num momento em que beleza passa por mim, o que me chama a atenção, né? Mas essa reunião de coisas também chega um momento que ela toca num ponto que é o indizível, né? E eu acho muito importante a gente ter coisas no trabalho artístico que a gente não sabe explicar, sabe? Acho que se a gente souber explicar tudo, fica
pouco complicado, né? Acho que tem que ter um camada do indizível, de uma associação que ela é feita livre mesmo, assim, inconsciente. E aí aqui é uma das obras, né, que estão aqui, e a garagem perto do ateliê. Geralmente as pinturas que eu faço são coisas do meu próprio trajeto, né, que me chamam a atenção. E aí eu vou fazendo uma livre associação de ideias, né, enfim. Então, esse da garagem veio muito... Lembrei do jogo de tabuleiro do Ludo, né, que é um jogo bem popular, assim, pelo menos eu joguei muito na minha infância. E aí, quando eu vou fazer a pintura, não faço a partir de foto, né, faço a partir de uma lembrança. Então, a garagem me tocou a nuance do amarelo da letra com aquele fundo de uma nuance de roxos e tal. Então, isso me tocou, beleza, eu vou pintar. Já é suficiente para eu achar de importância pintar aquilo e registrar, né? E aí, no meio do processo, vai aparecendo outras coisas, né? Eu lembro de um piso que eu vi em uma outra rua, então vou juntando o piso daquela outra rua com a garagem que eu vi naquela rua tal, e vai formando essa colagem de elementos, né? E eu acho legal esse trabalho das fachadas, assim, porque eles acabam registrando coisas que às vezes não existem mais, né? Às vezes eu passo ali e não encontro mais, já foi. E eu acho que vai criando também uma ficção, né? Assim, para além da coisa real ali, existe um trabalho de mapeando esse piso, o encontro dessa porta de metal, como que ela tem variações geométricas, né? E aí vai virando quase um retrato, assim, né? Tipo, eu vejo esse trabalho das fachadas, para mim ele tem um espírito de retrato, assim, de retratista. Né? Apesar de ser o que se enquadraria como paisagem, né? Mas vejo muito como retrato. E aí também um registro do trabalho, né, desses pintores, que foi um trabalho que eu estudei no fim do meu curso de design, e foi um trabalho muito importante que eu fiz, porque ele me restabeleceu uma fé na pintura, né? A pintura é uma linguagem que alguns dizem até que morreu, assim, né, que é uma linguagem um pouco datada, enfim, tem certas pessoas que acreditam nisso, né? E eu acho que quando eu estudei os pintores, eu consegui entender que é uma expressão, uma linguagem que tem muitos caminhos, e é muito viva e está sempre em transformação, né, causando outros novos tipos de significados na sociedade. E aí tem até uma frase de um dos pintores que eu lembro que eu cheguei assim muito preocupada para ele, assim, nossa, mas a pintura de letreiro está acabando, né? Assim, está tendo esse apagamento. Vocês tinham cargos dentro de empresas, essas empresas demitiram vocês, assim, e você fica preocupado da demanda terminar e tal, né? Acabar, ficar menor. E todos foram muito contundentes, assim, de dizer que não achavam que iria acabar e que era uma coisa que estava muito viva, muito presente, que eles achavam que ia continuar sempre presente, né? E para mim, que estava vindo da faculdade de design, onde tudo estava indo muito para o digital, né? Escutar essa fala foi bem necessário, assim. Aqui é outro trabalho que não está aqui, mas um pouco também esse jogo associativo, né? E aqui aí já começou uma outra coisa minha, assim, sobre a pintura, que eu já estava começando a pensar que se existiam jeitos de depositar tinta diferentes, existiam jeitos de tirar a tinta, né? E que isso poderia ser parte do trabalho e tinha a ver, né, com essa questão do próprio apagamento, do desgaste, da textura, de criação de textura, né? E aqui já foi um trabalho que eu comecei muito timidamente a tirar a tinta da tela, né, fazer um esgrafito, e riscar e usar outros materiais, e também de ir mapeando essas pequenas coisas, né, que eu acho que, por exemplo, essa paisagem foi totalmente imaginada, não tem fotografia, essa cena não existe, mas foi uma reunião de coisas que eu ia vendo e ia mapeando, né, aquele azulejo, ou aquela sombra que dá no cano. Isso vai criando quase que uma gramática urbana, né? Eu acho que um ponto muito específico desses trabalhos é um pouco isso, essa gramática urbana, porque eu vou mapeando pequenos elementos da rua, né, e agrupando e tentando entender eles, assim, né? E aí vira uma espécie de jogo mesmo, né? Dentro desse jogo que já é
traçar essas rotas, enfim. Aí aqui eu trouxe algumas referências, né, desses trabalhos especificamente. Tem a Sophie Calle, que é uma artista francesa, e eu lembro quando eu conheci ela, foi quando eu pensei assim, nossa, então é isso aí, é esse jeito de estar no mundo que eu gosto. Porque ela é um artista conceitual, enfim, ela tem outra linguagem, né? Ela trabalha com fotografia, vídeo também, enfim, mas não toca tanto na pintura. Mas ela ela se coloca no meio urbano através desses pequenos jogos, né? Então ela segue uma pessoa, sem a pessoa saber, ela vai seguindo esse estranho. E ela faz registros disso, né? Mas isso vai fazendo um caminho, talvez, que ela nunca faria, né? Porque ela está seguindo aquela pessoa. Então, ela vai fazendo esses jogos que são solitários, porque são com ela mesma, assim, né? E eu acho legal esse jeito de estar no mundo, assim. Eu acho que, para mim, essa parte do processo é muito um jeito de como o artista se coloca no mundo, né? Para começar a pensar. E o jeito da Sophie me chamou muita atenção. E aí, quando eu fui pesquisar mais sobre ela, aí eu conheci outro cara, que é o Perrec, Georges Perrec. E o Perrec, ele tem muito esse espírito também. Ele sentava numa praça e ele fazia um diário, ele anotava a tal hora, um cara saiu ali da rua, uma coisa meio perito, assim, né? Tá ali atento ao que vai acontecendo. E aí isso vai nutrindo uma narrativa própria, né? Assim, vai nutrindo um processo próprio, né? De criação, inspiração. E aí, quando chega no trabalho, as associações ficam muito mais ricas. E eu acho legal até porque o Marcos Lima, na exposição, ele falando um pouco dos trabalhos e falou muito que tinha a ver com o corpo. E eu concordei muito com ele, acho que tem super a ver com o corpo. Só que eu acho que eu não retrato isso na pintura, o corpo, de maneira direta, né? Não é a figuração de um corpo. Eu vou para o indireto, assim, eu vou falar do rastro que esse corpo fez. Então, o trabalho ele é um rastro, é o que foi visto nesse caminho, foi o que foi prestado atenção nessa rota, né? Então, é um rastro daquela experiência, é o que sobrou, e não necessariamente o corpo na sua figuração e materialidade. E aí, enfim, outros, falando de uma maneira mais plástica, né? Outros artistas que eu olho muito também, o Klee, quando ele vai fazer esses quadradinhos de gradação de cor e de desdobramento, coisa que eu faço muito na minha pintura. O Morandi e o Voulard também, com esse domínio, né, de conseguir mover o teu olhar para onde ele quer, sabe? Então, a armação de um campo muito neutro, e aí puxa um acorde cromático lá para cima, né? Esse exemplo do Morandi, acho que é bem isso. E aí eu vi que essas formas exaltavam o grafismo, né? Exaltavam certas expressões estéticas no quadro. E aí, então, meus quadros têm muito isso, né? Um pouco uma armação de um campo, e aí o desdobramento, não de tudo, mas o desdobramento de algumas coisas, que é as coisas que eu acho interessante. E aí esse também já é a outra continuação, né? Esse também está aqui, que já é, de novo, essa coisa de estar querendo tirar a tinta e tal. E muito legal falar de trabalhos que já passaram, porque no ateliê vai acontecendo muita coisa, né? Então você vai chegando já em outros pensamentos. E aí eu estava também nessa coisa de diversas instalações elétricas, né? E para mim é muito um símbolo de redondezas, né? De zonas urbanas, assim, tipo, é muito símbolo de se deslocar entre uma cidade e outra, assim, né? Mais ou menos isso. Eu gosto muito do formato também, uma meio que abraçando a outra, assim, meio que se dando a mão. Então, eu gosto de brincar com isso, sabe? Com essas significações, que eu acho que chegam na pessoa sem eu precisar falar muito. Assim, estou falando agora, né? Mas, assim, e acho que, inclusive, tem capacidade das próprias pessoas irem aumentando essa áurea poética, né, da obra. E aqui, de novo, né, essa questão do ferro, enfim, aí onde tinha ferro eu fui tirando a tinta, ainda muito timidamente também. E aí essa área, né, muito, uma obra que eu acho que é bem uníssona mesmo, assim, uma área de cor muito predominante, né, essa cor que predomina, e aí aquele pontinho ali que salta, essa meio que rede elétrica quase sumindo assim na paisagem, né, tipo, você precisa olhar bem, olhar mais um pouco. E aí essas cores um pouco
do ferrugem, né, que vai fazendo essa gradação, enfim. E aí eu acho legal isso da rede elétrica, porque também sinaliza muito, acho, como tu falou, né, essa coisa de falar do urbanismo e falar, não, essa zona é urbanizada, tal, é sinal de que chegou no nível X da coisa, né? Eu acho que a rede elétrica é muito esse símbolo, assim como é o asfalto. O asfalto é um símbolo assim muito forte de que aquele lugar, aquele território passou por uma mudança, né? E assim, eu acho também a rede elétrica. E aí foi uma retratada. E também é isso, eu acho que as pinturas variam dessa coisa da escala, né? Eu fico entre o micro e o macro. Então, às vezes tem a fachada ali com a porta, que parece quase um retrato, uma coisa na escala micro, aí depois vai para uma paisagem mais ampla, assim. Então, eu vou fazendo essa brincadeira. Aí aqui é outra pintura, que é na Rua São Paulo. E aí eu fiz um quadro dela também. E aqui eu acho muito massa, porque pega esse trabalho dos letreiros, né, dos letristas, mas não é retratar ele ali exercendo a sua função, né, do dia a dia. Isso daqui é um produto do tempo, né? É um produto do desgaste, tipo aquelas camadas que se formaram, e uma coisa foi gerada ali na qual não comunica nada, né? Então acho que pega um pouco também nessa coisa do não utilitarismo, né? Então acho que são várias questões que eu vou pegando e que são um pouco contrárias à própria lógica do sistema econômico vigente, né? Essa coisa de vou pegar o caminho mais longo, vou pegar o caminho que não me economiza tempo, vou, enfim, retratar algo que não tem necessariamente uma utilidade ali na sociedade, né? Enfim, essas coisas que ficam um pouco esquecidas e não são tão prestadas atenção, né, no dia a dia. E aí, enfim, é um pouco isso. Aqui é outra fachada também. Essa não existe mais, né? Que era o chaveiro perto do ateliê. E aí, acho que junta esses conceitos, né, de tempo, o próprio estar aberto ao acaso, né? Eu acho legal essa coisa de ficar se comunicando sempre com o acaso, né? Por exemplo, quando eu estou interessada em alguma coisa, eu falo para todo mundo que eu estou interessada naquela coisa, porque eu acho que as pessoas elas vão ampliando, né, essa noção, porque alguém tem alguma história com aquilo. Então, a pior coisa que eu acho é você estar interessado e você querer guardar aquilo só para você, né? Eu acho que as pessoas, na realidade, elas ampliam o nosso entendimento das coisas, né? Sempre. E eu acho que esse trabalho fala desse corpo, né, que está em movimento e que está prestando atenção e que se encontra com o acaso e que às vezes gera esse acaso, né? Tipo aí no chaveiro é muito engraçado porque não existe mais. Ele fez outra pintura hoje que já é uma outra, tipo, totalmente diferente dessa, assim. E eu gosto de prestar atenção nisso, assim. Acho que para mim é uma espécie de fé que eu tenho na vida, é um pouco esses jogos, entendeu? Que é o que me ajuda a viver um pouco nesse mundo, assim. E aí é muito legal, né? O pintor decidiu botar, enfim, tem a marca da chave, né? Jazz, aí tinha o aqui, não sei se foi intencional, mas acho legal ficar prestando atenção nesses detalhes. E acho que eles chegam nesse ponto do indizível, né? De construir uma poética que está na própria cidade, né? Ela não precisa ser elaborada intelectualmente em altos cânones, né? Ela se constrói naturalmente, né? É isso. Agora a gente vai passar pro Guga, Gustavo Diógenes, que é cearense, tem 40 anos, é concludente do curso de licenciatura em Artes Visuais pelo Instituto Federal do Ceará e possui experiência no campo da gravura e também da pintura. Trabalha e reside na cidade em que nasceu, Fortaleza, onde também possui um ateliê no edifício Palácio Progresso, no centro, sala onde também é facilitador de oficinas de gravura e monotipia. Bom, o Lucas, no começo, ele falou algo que me chamou a atenção, era que ele falou sobre a obra ser viva, né? E, assim, de acordo com a participação de vocês, a obra se torna viva. Então, eu acho que, a partir do observador, o espectador, né, quando o que ele interpreta da obra, isso gera uma conversa, e o trabalho ele continua rendendo, né? Ele não para, eu acho que ele não é uma coisa fixa, assim,
ele é uma coisa que tem continuidade, ele vai se ressignificando ao longo do tempo também, né? Então, eu acho que quando a gente está aqui falando sobre processo criativo, eu acho que o processo, o trabalho hoje o nosso trabalho que está exposto aqui na Unifoplástica, ele é etapa de outros processos. Ele é uma etapa de um processo também, né? Ele não é um processo que chegou ao fim e é algo que teve uma conclusão. Assim, ele é mais uma etapa de processo de um trabalho que, por exemplo, o trabalho que hoje eu estou fazendo, ele só é hoje o que ele é graças ao que eu fiz, né, no caso, a partir desse trabalho. Esse trabalho aqui que eu estou expondo na Unifoplástica, ele é intitulado Fogo Fato, né? Ele vem a partir de uma série anterior chamada Boitatá, que são paisagens escuras, com pontos de luminosidade, paisagens bem misteriosas. E Fogo Fato surge a partir daí, né? Nesse caso, Fogo Fato são paisagens urbanas, não é mais tão rural, mas ainda continua aquela coisa misteriosa, né? da escuridão. O fato de eu usar a paleta escura é assim, algo também que eu não sei explicar, né? Acho que é uma preferência que eu trouxe ao longo dos tempos e os pintores, né, que eu gosto, desde sempre gostei muito do barroco, de artistas que trabalhavam com paleta mais escura, né, Caravaggio, Tintoretto. Eu fiz aqui essa apresentação para mostrar, na verdade, minhas referências, né, que eu trouxe para o trabalho que está exposto aqui na Unifoplástica, né. Então, aqui a gente pode ver assim, cenas do cotidiano, né, que é lugares que eu sempre estou passando, que é o interior, no caso Paracuru, né, Paracuru que está bem presente. Então, cadeiras de plástico e um poste, né. Eu sou aquele cara que paro no meio da rua, desço do carro, às vezes, para bater foto de um poste no meio da noite e, às vezes, de cadeiras na calçada. Aí o processo, eu acho que o meu processo criativo, ele tem muito dessa coisa da fotografia. Eu acho que ele parte de um recorte fotográfico, né? Ele começa com a fotografia que eu vejo com uma cena que eu vejo na rua, e aquela cena me chamou a atenção, né? Por exemplo, um poste, né, uma coisa bem trivial, mas aquele lugar onde ele está, com aquela escuridão, para mim tem um enquadramento fotográfico. Então a minha pintura ela começa a partir daí. A partir dela eu vou para desenho. Eu faço um esboço, depois eu vou para uma pintura e depois chega ao que a gente pode chamar de trabalho final, que, como eu disse antes, nunca é final, né? Ele vai para mais alguma coisa, mas assim, eu estou mostrando esse exemplo aqui, mas não é uma regra a ser seguida, não é sempre que é desse jeito, né? Eu costumo dizer que processo artístico não é diferente de receita de bolo, né? Você não necessariamente segue aquelas mesmas coisinhas e vai dar certo. Não é bem assim, né? Às vezes eu começo diretamente na tela, faço e dá certo, né? Muitas vezes é assim, na verdade. Aqui é mais um estudo de cor que eu faço com lápis de cor mesmo. Essa apresentação toda foi um elenco de desenhos que eu peguei no meu caderno de artista e montei um PDF e mandei para o Lucas, meio que em cima da hora, né? Mas, aqui são cadeiras de um bar, aliás, não é um bar, mas é um canteiro que tinha umas cadeirinhas que vendia espetinho lá no Paracuru. Eu parei, bati foto, me chamou a atenção o azul forte das cadeiras. E aí ele se tornou esse trabalho aí. Aqui é um estudo prévio em lápis de cor, aqui é a pintura final de um poste. Aqui na Unifor também tem um trabalho que tem um poste. Esse poste em particular é um poste que tem um formatinho de pratinho de aniversário. Acho que tem muito interior. Eu tenho um professor, o Sebastião de Paula, que disse que esse nome desse poste aqui é chamado Viveiro de Mariposa, né? Que é como se fosse um negocinho que atrai mariposa. Aí
Bom, estudo de cor, assim, à noite, né? À noite, para mim, é bem mais fácil pintar do que a luz da manhã, né? Quem é pintor sabe que a luz da manhã são muitas cores para você, né, produzir aquele céu azul. Na verdade, ele não é simplesmente azul, né? Ele tem muitas cores, mais além do que simplesmente o azul. Então, à noite, para mim, eu acho mais simples até de pintar. Mas é sempre bom fazer um estudo, às vezes, né? Faço um estudo prévio para... Aqui é uma água forte da pintura da Kombi, né, que eu fiz. Essa Kombi aqui que eu vi, eu estava até com o Marco lá no ateliê, e a gente desceu, e eu vi uma Kombi na esquina de uma rua bem escura, e eu bati uma foto e ela virou pintura. Depois, ou seja, é uma coisa bem trivial e que atraiu o meu olhar, assim, então tem essa coisa do fogo fato também, né? O fogo fato, eu não tinha explicado isso ainda para vocês, mas fogo fato é uma luz que surge na mata e no brejo de origem orgânica, né? Ele vem e na mesma velocidade que ele surge, ele desaparece. Então ele dá muito em cemitério, dá em pântanos, assim, geralmente é um animal morto que gera uma labaredazinha bem volátil, muito rápida, assim. E Boitatá, que é a série anterior, ela é uma significação indígena para o fogo fato, né, que é uma lenda de uma serpente luminosa. Então, eu batizei essa série, que é de postes e lugares escuros, de fogo fato, porque tem também essa coisa dessa paisagem que se vai, sabe? Dessa luz que ilumina os cantos também que estão em mudança, em eterna mudança, né? Então está sempre um veículo popular que está saindo de linha, ou tem sempre uma cadeira de plástico, que são cadeiras retornáveis, então tem essa significação também do nome, né, da etimologia da palavra, que é das coisas que se vão, que vêm, né? Essa aqui é a pintura final da Kombi. Aqui estão alguns estudos em lápis de cor da Kombi. E aqui eu coloquei esse slide aqui no meio do nada, meio que para mostrar, na verdade, a primeira pintura que surgiu da série, né, do Fogo Fato, que é, na época, essa pintura é de 2020, 2019, 2020. É um bar lá do Paracuru. Eu pintei esse trabalho assim de maneira despretensiosa, só porque eu achava ele bonito à noite, e pintei e ele ficou guardado, né? Aí, anos depois, eu retornei para pintar exatamente essas cenas. Mas é para mostrar que, como o processo, às vezes, não segue assim algo linear totalmente. Às vezes você para e pode ir adiante com outra pesquisa e voltar para uma pesquisa que você não tinha terminado, ou seja, é algo... Pode ser assim, né? Ele não necessariamente tem que seguir uma regra. Esse bar aqui foi um bar que eu vi lá no Paracuru, depois, é um distrito, e ele estava assim, ele apareceu para mim mesmo de maneira como se ele estava assim, pronto para ser pronto para virar pintura, né? Ele estava assim, não tinha ninguém, que eu adoro quando não tem ninguém assim no lugar também para fotografar, facilita meu trabalho. E assim, perfeito, né? Tudo, as paredes verdes combinando com a mesa de sinuca, e foi uma paisagem com a luz do dia, né? Assim, não necessariamente a pesquisa tem que acontecer só à noite, porque também esses lugares são lugares que estão, né? Acho que são lugares que estão assim meio em vias de desaparecer, né? A gente sente isso. E aí aqui está a pintura, esse é um quadro maior. Bom, esse aqui é um dos trabalhos que está lá embaixo, que é uma cena que eu estava num bar, em frente eu vi uma moto. Na verdade, eu estava há muito tempo procurando por uma moto, para pintar uma moto. Eu não sei por que eu queria tanto pintar uma moto, mas acho que é um veículo popular que me atrai assim, esteticamente de ser pintado, e ele estava assim, essa moto apareceu para mim embaixo justamente de um poste. Aí eu saí do bar para fotografar. E para mostrar que a pintura ela nunca sai exatamente do jeito que está a fotografia, né?
Ela tem ali, eu coloquei uma pichação, né? Eu tirei um portão do lugar. É isso. Obrigado por todo mundo. Valeu, Guga. Vou ler a mini bio antes. Ela é grande. Samuel Tomé, cearense natural de Itapipoca. Vive e trabalha em Fortaleza, pesquisador em arte, artista visual e artista gráfico. Atua entre os espaços expositivos, editorial e produção de projetos, onde experimenta a fricção entre as áreas. É mestrando em artes pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará e também é aluno da 6ª turma do curso de realização em audiovisual da Vila das Artes. Assina a curadoria da exposição Grande Circular, realizada em 2019, no MACCE, e a mostra é resultado de uma pesquisa desenvolvida na 5ª edição do Laboratório de Artes Visuais da Escola Porto Iracema das Artes, 2017. Durante a residência, produziu atividades que tensionaram questões sobre arte, público, circulação e coletividade, através de oficinas de elaboração de conteúdo gráfico. Em 2020, participou do ciclo de pesquisa da residência em Pivô Arte Pesquisa, em São Paulo, e no campo editorial organizou as publicações Encontro em Contratempo, depois Durante e Antes, e um livro Mata, entre outras. Oi, gente, boa noite. Obrigado pelo convite. Enfim, acho que para falar um pouco desse trabalho, né, que está na Unifoplástica, que eu titulo Mapa para a Cidade Fraturada. Como o Lucas falou, eu sou de Itapipoca, do interior do Ceará. Então, quando cheguei em Fortaleza, por volta de 2002, né, eu tinha uns 15 anos. Então, para mim, era aquela vontade de entender a cidade, né? Então, para mim, como entender a cidade, né, tateando ela, circulando, né? E acho que os mapas também foram essa fonte de um desejo de explorar a cidade através desse documento, né? Acho que também por trabalhar com design gráfico, essas questões gráficas, né, esses trabalhos impressos também sempre me chamaram muita atenção. Mas acho que era basicamente essa ideia de circular pela cidade também que me fazia entender ela, né, assim, descobrindo pela cidade em si. Porque acho que em 2002, né, a gente não tinha acesso a GPS como a gente tem hoje, então a coisa era sair perguntando, era pegar pontos de referência, acho que era circular por conta própria, né? Então, acho que o busão foi um lugar também que eu conseguia entender os trajetos da cidade, né, para onde eu ia e tal. E acho que, no fundo, os mapas foram a coisa que mais me atrapalhavam do que me levava a caminhos na cidade. Então, esse trabalho busca um pouco, inclusive, destruir o objeto em si, né? Ainda que eu continue chamando de mapa, a intenção também era desdobrar esse objeto, documento, em uma coisa que talvez não tivesse utilidade, né? Assim, porque eu mesmo sentia que, na dinâmica do uso do mapa, eu não conseguia, eu tenho que traçar assim, os meus trajetos, né? Mas para falar desse mapa, eu vou voltar um pouco para outros trabalhos, né, que também é de mapa. Em 2017, pelo Porto Iracema, eu comecei uma pesquisa que chamava Grande Circular, né, que era uma pesquisa que buscava entender um pouco essa rota desse ônibus, né, que trazia o nome da pesquisa, e aí o mapa da cidade chegou junto, assim, né, para a gente entender um pouco essa rota. Eu digo a gente porque foi uma pesquisa que eu fiz em colaboração com a Linga, a Cássio. Então, era um trabalho que se dava muito a partir de uma conversa, né? Não só com ela, mas com o Vitor César, na época, que também fez essa tutoria. Então, tinha essa vontade de abrir, né, para outros artistas e criar essa troca. Esse trabalho, né, Mapa Turístico 1, esse desenho, né, escrito nessa fita vermelha, é o percurso do Grande Circular. Então, a gente, né, ficou pensando em como esse trajeto sustenta a cidade, né, e sustenta o mapa. E a partir, né, de recortes do mapa, né, de dobras, né, que são informações que o panfleto assim, já traz, né, então a gente fez esse recorte pensando essa cidade
né, recortada, picotada, quebrada, né? Enfim, olhando para esse ponto de vista, assim, e a cidade que sempre está olhando, né, para esse lugar turístico e não para esse espaço de convívio de quem mora aqui, né? Facilita mais para quem não é daqui do que para quem é daqui, né? Tem essa lógica da circulação de outras pessoas não oriundas daqui da cidade, né? E aí os mapas também já traziam essas informações, né, de corte, né, de pensar essa ideia do centro, né, de cortar a periferia, cortar essas bordas da cidade, né? Então, os mapas que a gente encontrava na época disponíveis, assim, ou eles cortavam o lado leste ou o lado oeste da cidade, né? E sempre o lado sul, né, que é embaixo, priorizando sempre a parte central, essa orla, né? Então tinha essa ideia de corte também que a gente aproveitou do próprio mapa em si, né, para trabalhar com ele, assim. Aqui um detalhe, né, pensando nesses remendos, né, tinha muito essa proposta de pensar essa cidade mesmo remendada, essa cidade que estava ali, sabe, sempre por um fio, né? Essa obra foi exposta na exposição Grande Circular, que foi uma exposição coletiva, assim, que teve outros artistas, inclusive Lucas participou com Isadora Ravenna, um trabalho belíssimo. E durante a exposição, esse trabalho se desfez algumas vezes, assim, né? E até a gente chegou a entender, assim, né, se questionar se remendava ou não, a gente sempre remendava, né? Tinha essa lógica de pensar esse remendo mesmo, né? De estar sempre tentando fazer ele sustentar, né? Então o mapa também ele ganha uma certa dimensão, né? Uma outra dimensão, né? Saindo dessa bidimensionalidade, né? Ganhando essas dobras, né? Esse papel trazendo essas informações não tão planas, né? O mapa turístico 2 é um pouco da mesma lógica, assim, só que pensando na ideia do buraco, né? Esse esburacamento é um recorte também da cidade de Fortaleza, ou do grande circular, do trajeto, né? E aí dividido nesse díptico, né? Pensando esse buraco, né? Essa cidade que está dentro e fora desse percurso do ônibus. E acho que na sequência, logo depois, ainda no mesmo ano, esse interesse, né, de pensar esse mapa que pudesse dar conta da cidade, eu peguei esses dois mapas, né? Que de um lado ele cortava o lado leste, do outro o oeste, e aí fiquei, né, pensando em como juntar esse mapa, né, criar esse mapa que se enquadrasse ali, né, que se encontrasse nos seus cortes, mas no fim das contas eu decidi não seguir essa lógica, né, e fatiar a cidade em mais pedaços, né, fazer outras vizinhanças, pensar uma cidade que não existe, né? Assim, uma cidade que de fato não está aí, né? E pensar esse objeto mesmo ainda mais inútil, né? Assim, trazendo uma dificuldade maior de uso para ele, né? E aí eu estou fazendo mestrado em arte, né? Sou até colega do Lucas nessa turma. E nessa pesquisa, né? Eu estou revirando um pouco os trabalhos antigos, pensando um pouco a ideia de papel, de documento, né? Então, esse trabalho, inclusive, ele aparece na Unifoplástica porque eu estava revirando isso, né? E foi uma das coisas que eu mandei para Denise Matar, né? Assim, dos trabalhos que eu tinha interesse em reativar, assim. Porque estava escrevendo sobre ele também, né? E nesse momento de escrita, né, desse processo de um trabalho antigo, eu fiquei lembrando de uma história, assim, né? Que eu quando eu cheguei em Fortaleza, que morava com meus dois irmãos, eu lembro que a gente pegou duas listas telefônicas, né, que tinha no final tem aqueles mapas, né, tinha o mapa das cidades, né, em páginas, e a gente teve a brilhante ideia de recortar essas duas listas e montar esse mapa, né, repensar esse mapa para a gente conseguir se localizar em Fortaleza, né, chegando nas cidades, não saber muito onde se encontrar, né. E foi uma loucura, assim, não deu certo, claro,
Mas foi massa, né, pegar essa cidade, picotar, e de repente tinha um mapa inteiro picotado na sala de estar, assim, então era um mapa que ele tinha uma dimensão maior do que a própria sala, então a gente entendeu como aquilo era inútil, assim, como a gente não vai conseguir andar com isso na rua, né? Mas é isso, assim, eu lembrei desse processo depois que eu fiz esse trabalho, assim, escrevendo sobre ele, né? E aí são coisas que acho que ficam guardadas, né, dentro de um processo que na época não era um processo de arte, assim, era um processo, né, realmente de refazer o mapa e de ter aquilo como uma utilidade, né? Mas me veio, né, à memória esse momento em que a gente recortava e repensava essa cidade, né? Essa cidade que cobria uma sala de estar inteira, né? Então a gente na hora era quase essas pessoas estavam fazendo uma cidade, né, a partir do nosso ponto de vista, porque em algum momento as coisas não se encontravam, os papéis não se encaixavam. E eu acho que tá hora lembra um pouco o que aconteceu com esse mapa, assim, né? Acho que o que a gente fez lá querendo fazer uma coisa perfeita que se encaixasse não se encaixou. E para mim acho que parte um pouco daqui também, esse lugar de desencaixe, né? Esse lugar de uma coisa que está fora do lugar, que tem uma fratura, que tem algo que precisa ser olhado, assim, né? Precisa ser revisto, né? Mas é isso, para mim mapa é esse lugar que eu acho que eu vou mais questionar do que exatamente olhar para ele enquanto um documento necessário, assim. O mapa, acho que ele não dá conta, né, de desenhar uma cidade, né, assim, nem que tivesse mais do que essa terceira dimensão, né, porque tem coisas que não são mapeáveis, né, assim, são coisas que não são cartografáveis, né, tem experiências na cidade que elas só servem quando você está ali na rua, né, vivendo aquilo. Então, para mim, acho que esse trabalho é um pouco sobre a cidade que eu estava encontrando quando cheguei aqui, né, e que eu ainda morando aqui há mais de 20 anos, né, ainda não sei bem, assim, né, que cidade é essa que eu fraturo, né, que eu vivo também. Acho que é um pouco esse processo desse trabalho. Obrigado, Samu. Gente, a gente vai agora abrir para a conversa, né, com todo mundo que estiver aqui. Quem quiser comentar alguma coisa, por favor, levanta a mão para a gente entregar o microfone. Gente, boa noite, né? Assim, meu nome é Cecília e realmente hoje foi um achado, né? Eu vim ver elas e aí eu vi isso aqui, eu conheci a Priscila e eu vi ela aqui, aí o que é que está acontecendo? E eu desci para ver a exposição. E escutar vocês é muito bom, porque quando eu fui olhar, eu sou psicóloga e eu faço parte de um instituto, né, uma ONG, e a gente tem trabalhado em direito à cidade, né, com jovens periferizados. E quando eu estava vendo as obras de vocês, sem entender muito, né, me chegava muito isso de ocupação e ser cidade. Né, quando a Beatriz estava falando, e todos vocês, na verdade, me via muito uma questão de mapa afetivo. Né, um mapa que não dá conta. Né, um mapa que é sobre a gente ser cidade, a gente ocupar a cidade, a gente vivenciar a cidade. E quando a gente pensa e reflete sobre direito à cidade, a gente fala também de uma instância de ser subjetivo, de ser gente, e que, dependendo do canto que você ocupa, isso é retirado de você. Né? Então, assim, eu fiquei muito reflexiva. Hoje, o curso, né, que o Instituto faz parte, a gente, enfim, está na frente, fala sobre direito à cidade através de linguagens artísticas. Né? Então, a gente tem desenho, poesia, grafite, audiovisual, e tudo isso só fez eu refletir mais, sabe? Porque eu acho que quando a gente pensa sobre cidade e sobre também esses pequenos... Eu fiquei muito sentida, assim, cada um de vocês, né? É sobre as pequenas partes. É sobre a areia que chama a atenção da Sabiaguaba, é sobre um mapa afetivo mental que vai trilhando, é sobre um bar de Paracuru que você olha, é sobre um mapa que vai retirando e você percebendo e vindo de chegar em Fortaleza, né? E que também são coisas que falam do nosso ser. Então, assim, quando a gente pensa também nas linguagens artísticas, é uma forma de ser cidade. Então, enfim, foi muito importante para mim.
e também de até me posicionar na minha profissão e no que eu estou fazendo, enfim. Eu estou muito feliz e muito obrigada, né, de verdade, por esse momento. Isso é só para compartilhar. Boa noite, me chamo Juan, sou estudante aqui de psicologia aqui da Unifor. Eu cheguei aqui, né, atrasado aqui só consegui ver a sua parte do mapa. Me lembrei de um trabalho que eu fiz aqui numa cadeira aqui de psicologia e cultura, que a professora propôs para a gente fazer um experimento assim, artístico, né, fez todo um evento para chamar as pessoas que a gente conhecia e fazer uma exposição, né? A turma fazia projetos artísticos, né? Aí eu também me propus a pegar um mapa como esses mapas que a gente acha por R$30, né? Nesse mesmo modelo, e fiz um mapa afetivo, né? E eu vendo pessoalmente essa obra, quanto vendo aqui nesse diálogo, né? Como eu acho muito massa essa tua experimentação que tu teve aqui em relação a esses recortes da cidade, que em si são experimentações, né? Eu acho que é muito interessante pensar muito nisso. E você foi também falar uma coisa que eu achei muito sensível, que também eu vou pegar aqui da fala dela, que é justamente isso aqui, isso que não consegue ser traduzível dentro do recorte de um mapa, né? Que a cidade, ela é em si um fluido, né? Um fluido de pessoas, um fluido de afetividades, um fluido de coisas concretas, né? Do concreto do asfalto, dos prédios, mas também da carne das pessoas. Tudo isso não consegue se traduzir dentro do mapa, né? E essa tua experimentação experimentação de um mapa, eu acho que também diz muito respeito a como a arte também é feita, né? Porque a arte não tem essa essência, né? A arte não chega em lugar nenhum. É mais um experimento, né? É uma coisa que vai experimentando até se chegar em algo. Supõe-se que chega em alguma coisa, né? Não é exatamente algo. Não é um mapa. Não é um mapa para alguma coisa. Se faz em cima do que vai se experimentando. Era isso. Essa coisa de pensar na cidade a partir de um mapa, né? É lindo quando tu fala a coisa da carne, né? Porque a carne das pessoas, ela não está mesmo no mapa, né? Assim, o mapa tem tudo menos as pessoas que habitam ali, né? Essa cidade. E as pessoas, elas fazem parte da cidade, né? Elas que transformam a cidade, né? Então, enfim, fiquei também a fim de ver esse seu mapa, assim, fiquei curioso para ver também como é essa tua cidade, como tu pensa esse mapeamento afetivo, né? Mas é isso, agradecer mesmo essa fala. Boa noite, sou Meire. Na verdade, eu gosto de me apresentar o seguinte, eu falo que eu sou Meire, mãe de um projeto artista, sabe? Que é Davi. Né? E eu achei muito bacana a fala de vocês, porque assim, quando o Davi falou assim, mãe, eu quero ser artista, eu falei, então você vai vivenciar, vai ocupar todos esses espaços. E no início, vale ressaltar que quando eu não sabia para onde ir, a gente começou a vir para as tardes com artes, e ali E aí o Davi começou a olhar e falar, mãe, eu quero viver nesse universo. Né? E aí eu falo que foi o grande pequeno estalo para ele falar assim e querer ir atrás em busca. Mas não foi só simplesmente de falar, vou viver de arte. E aí Davi começa a escrever, hoje ele escreve Cordel e Poesia. Tá? E aí gente, quando eu vi sua fala, desculpa, seu nome? Daiane? Laiane, desculpa. Quando eu vi sua fala falando sobre o asfalto, falando sobre o vidro, falando sobre a areia, e aí um dos temas que ele sempre falou, que na arte dele ele não queria metal, não queria vidro e não queria plástico, por questão do meio ambiente. Eu falava, gente, e é tão gostoso ver esse olhar. A gente está aqui, eu estou como espectadora e falo, como ele quer ser, eu preciso estar nesse meio para entender e para poder apoiá-lo. Então, assim, eu preciso vivenciar. Eu preciso ter noção do que ele fala e saber dialogar, porque ele vai perguntar para alguém, e às vezes eu posso não ter fundamento, mas eu tenho que saber, pelo menos, para onde... E esse é o caminho. Lá na frente você vai encontrar os mestres. Então, assim, eu me propus a estar nesse lugar de brincar nesse meio. E aí, quando você falava sobre o percurso que você fazia, e aí o Davi foi para o teatro, que ele faz teatro,
ele foi para o teatro e no caminho ele começava a fotografar. Ele tem um celularzinho em casa que é só sobre fotos do que ele registra no caminho dele de casa até o teatro. Então ele tem aí, ele brinca, ele fala que futuramente vai fazer um audiovisual sobre isso, que é o percurso da casa até a arte, o que a arte retorna para ele. E aí assim, eu fiquei olhando e falei, gente, essa galera tá... E eu olhava para ele aqui, eu falava, e ele dormindo já, e você tinha que ouvir, mas assim, já está no limite, porque ele dorme cedo, né? E aí, quando ele chega, ali do lado, ele fala sobre o poste de luz do interior. Então, assim, muito que o Davi escreve é sobre o interior, é sobre quando ele vai para o sertão. E assim, então é muito legal. A gente que está aqui de fora, estou falando eu como mãe, para poder ter noção de como se guiar, é fantástico. Aí chega o outro e fala do mapa. Gente, quando eu cheguei hoje, que eu estava olhando ali a exposição, né, eu falei, que eu olhava o mapa, o Davi olhava assim para mim, mãe, esse mapa a gente fez em casa. Nós literalmente brincamos com o mapa de Fortaleza, né? E ele foi recortando e brincando, e a gente fazia meio que diferente, a gente fazia meio que um quebra-cabeça. Foi um pouquinho parecido que a gente fez. A gente fez esse aí também, a gente fez outro, lembra? A gente pegou o mesmo mapa, não estava muito bem, porque tinha que montar, que eu recortei, né? A gente pegou um novo, foi lá, eu deixei ele aqui e eu peguei uma folha de papel grande. Eu não lembro. É porque a gente pegou 2 mapas e eu recortava os bairros e ele tinha que localizar qual era o bairro. Então, por isso que eu falei, quando a gente viu os mapas, a gente ficou ali olhando e brincando, porque era assim, era uma maneira de geograficamente mostrar para ele onde é que está José de Alencar, onde é que está o Porto Iracema, onde é que está, por exemplo, a Barra do Ceará. Então, qual é aonde que o ônibus, o 52, ali a gente ficou... Eu falei, não acredito. Então, aonde que esse ônibus passa? Quem é que mora em tal lugar? Quanto tempo essa pessoa que mora na Barra do Ceará precisa chegar até Messejana? Então, a gente vinha brincando, porque assim, a gente brinca com isso, por quê? Porque ele escreve, ele tem a necessidade de escrever geograficamente correto, tipo assim, de onde é que está o que ele fala, historicamente, em que ano que aquilo é fundamentado, né? Então, é uma poesia que ele escreve, mas assim, muito com base... Tem que ter fundamento. Então, se você não vai escrever porque aquela flor é rosa, por que aquela flor é rosa? Você não vai escrever sobre uma das poesias dele, é Belezas do Meu Ceará, e aí ele pontua, ele vai para Quixadá, ele vem para... Desculpa. Lá no mapa, minha mãe pegou 2 mapas, aí ela juntou. Um ela pegou do Ceará todo, e outro ela pegou mais só de Fortaleza, essas coisas. Tem até alguns bairrinhos que são fora de Fortaleza, que o nome é simples para aprender, que geralmente a gente passa perto, lembra? Quando a gente pega o ônibus, às vezes a gente passa perto, aí colocou lá. A gente pegou um mapa, colocou uma folha em cima e eu estava lá passando a tinta. Depois só pintei, eu não coloquei os nomes, aí minha mãe tampou os nomes, na hora que estavam os nomes, no papel colocou um durex, para eu não ver, depois ela tirou e colocou o mapa do lado, para eu não ver. Ela perguntava, tipo quebra-cabeça, é tipo um joguinho de memória, praticamente. Então, assim, era uma brincadeira, então, desde já, muito obrigada. E dizer que para a gente é muito enriquecedor, porque semana passada o professor Tiago falou assim, Meire, vai ter uma conversa de artistas, eu acho que seria sensacional o Davi participar. E aí hoje ele veio sabendo que ele ia, só que infelizmente ele dormiu um pouquinho, que ele está cansado, gente. Mas era aí. Então era sobre isso, e gratidão, muito obrigada. E é sobre. Eu vou trazer então alguns comentários, assim, mas quem quiser, gente, fica à vontade para entrar na conversa mesmo, né? Bem, começando assim pela Nayana, assim, quando eu olho os seus trabalhos, amiga, eu acho que eu fiquei buscando uma palavra, assim, eu acho que é muito refinado. Eu acho sofisticado, assim, porque é uma pesquisa tão coerente tudo. O lance do vidro, para mim, é muito refinado. Pensar, de fato, que eu não sabia que o vidro era uma areia transmutada, né?
E eu fico pensando assim, como nos teus trabalhos, todos os teus trabalhos, há sempre uma pesquisa muito grande sobre a história daquela materialidade. Aquela materialidade, ela passa por uma série de transformações até chegar ali, né, naquela forma, e como o teu trabalho também condensa uma série de camadas temporais, né, quase como se cada trabalho fosse uma pesquisa arqueológica mesmo, né, dessas camadas de tempo que tu está ali pesquisando. E uma coisa que eu aprendi com a Mariana Smith, né, que é outra nossa amiga, que quando aprendi com ela que quando você vai fazer uma arqueologia da duna, não é como na arqueologia tradicional que você escava, né, e as camadas mais profundas são as camadas mais antigas. Ou seja, quanto mais profundo, né, mais antigo é aquele objeto que você encontra. E ela me disse que nas dunas a gente não se escava. Não dá para escavar as dunas. Nas dunas, os objetos, eles emergem por conta própria. Então, a duna que te dá esses objetos, né, ela te presenteia, né? E isso me faz pensar muito como a duna ela tem um desejo próprio. Ela tem uma seleção própria do que é que ela te dá e do que é que ela não nos dá. Ela tem ali uma vida, né, uma agência própria, né? E quando a gente também vai pesquisar a história da ideia, né, das dunas do Ceará, inclusive o nome Ceará antes vinha de Ceará, que por sua vez acreditava que as dunas do Ceará vinham do Saara, né, que essas dunas do Saara viajavam pelo céu, né, havia um rio de terra, um rio de nuvem, e pensar que o planeta inteiro está interligado, né, que o deserto do Saara voa para as dunas do Ceará. Eu fiquei passado. E aí, enfim, eu fico pensando assim, como o teu trabalho ele me mobiliza de diversas maneiras, né? Inclusive questões cosmopolíticas mesmo, né? De pensar uma política da natureza, uma política de coabitação com a natureza, né? A gente está aqui coabitando entre seres humanos, né, com uma certa, acreditamos que nós temos que ter uma certa civilidade humana, mas se a gente leva radicalmente que nós temos que coabitar com a duna, que ela também está habitando esse planeta com a gente, com o fogo, com a água, enfim, que estão coabitando com a gente, né, pensar que a duna ela também está vivendo com a gente, né, eu fiquei muito pensando assim, o que é que tu aprendeu com a duna, né, assim, quais foram as lições da duna, né? Não é para responder porque não vai dar tempo. Mas fiquei pensando nisso, né? Como a duna também nos ensina. Assim, quando tu fala desse movimento dela de cair e de recompor, e que é bonito e triste ao mesmo tempo, né? Eu acho que ela nos ensina muitas coisas. Eu fiquei pensando nesses ensinamentos, né? As lições da duna, né? Mesmo sobre a gente, né? E aí, sobre a Bia, nos últimos 2 meses estamos casadas, né, para montar a exposição, que está aí aberta, fica o convite, né. Eu só queria falar eu falei para ti, mas reitero aqui que eu continuo buscando uma palavra para falar de ti, porque eu ainda não consigo encontrar essa palavra, né. Eu anotei aqui algumas, né, honesta, não sei. Tu fala que é romântica, mas eu não acho que é romântico. Eu acho que você é fiel, eu acho que tem uma coisa de espiritualidade, fé. Eu vejo você muito ética com o que você acredita. Eu acho que dos artistas que eu conheci na vida, você é a que é mais fiel ao que você acredita, assim, de todos que eu já conheci. E amei que você sempre voltava o slide, sempre, todos. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Porque quando eu vim para cá, eu fiquei pensando muito as questões das setas do tempo, né? Que vai para frente, né? Para o futuro, né? A urbanidade é o futuro. E tu ficava voltando. E aí, quando tu vai arrancando a tinta, eu acho isso super sofisticado. Eu acho isso muito sofisticado, arrancar a tinta. Eu acho que é um caminho a se percorrer mesmo. Enfim, são só algumas... Tem muitas coisas, depois a gente conversa. E aí, o trabalho do Guga, eu acho muito incrível, me fascina muito essa imagem do fogo-fato, assim, desse fogo que nasce principalmente de uma matéria morta que, de repente, produz um fogo, assim, parece quase impossível, né? E pensar como diversas cosmologias indígenas leem isso como um ser místico, como esse boitatá que está ali no escuro, de repente ele aparece e desaparece. No mesmo instante em que ele se mostra, ele se esconde no escuro.
E eu acho isso muito interessante que nas tuas pinturas, uma coisa que me chamou muita atenção é que o céu delas, o céu me chamou muita atenção. O céu, você diz que gosta mais do céu de dia, né? Eu gosto muito do céu noturno, particularmente. Principalmente o céu noturno que tu faz, porque hoje em dia é muito difícil a gente olhar para o céu e não ver uma luz no fundo. E o teu céu é sempre uma luz, é sempre muito escuro e só uma luz ali, quase no primeiro plano, e a paisagem inteira nebulosa, quase como se desaparecesse. E eu acho isso muito, muito poderoso, assim, numa época que a gente vive, né, de constante iluminação, né? Eu sempre me lembro do livro do Jonathan Crary, né, que é 24/7, que ele vai falar um pouco de como esse modo econômico, né, como a Nayana citou, necessita inventar a luz elétrica para que a gente continue trabalhando de noite, né? E como a gente constantemente, enfim, como isso vai causando insônia, a dificuldade de fechar os olhos. E eu acho que quando tu traz o escuro ali, né, quase como um personagem principal no teu trabalho, eu acho isso de uma potência muito grande, assim. E aí tu mostrou a gravura da Kombi, né? Quando tu mostrou a gravura em água forte, não sei, e a pintura, eu acho elas muito diferentes, né? A da Kombi, não sei, me passou um movimento muito grande, assim, a água forte da Kombi, assim. Me deu uma sensação de movimento, assim, né, da própria textura mesmo. Já a pintura já não me levou para isso, ela me levou para um tempo bem parado, assim, uma atmosfera mais nebulosa. A gente estava até conversando, né, sobre isso lá sábado, né, assim, de uma espécie de como se fosse quase um pesadelo, assim, enfim. Foram algumas das minhas anotações. E Samu, Ave Maria, né, amiga? A gente já tem uma história de muito tempo, assim, e acho que uma das coisas que me marca muito assim, no teu trabalho, como que você me falou, que quando você veio de Itapipoca para Fortaleza, essa cidade te causou muito estranhamento, né? E eu acho muito bonito esse sentimento de se estranhar, né? Da gente criar um estranhamento com o nosso entorno. E quando a gente vai vivendo o nosso cotidiano, esse estranhamento ele tende a desaparecer, porque a gente tem uma tendência a se adaptar, tem uma tendência a aceitar, tem uma tendência a não se estranhar mais. E eu acho muito bonito, né, como é que você cultiva desde criança, né, desde pequenininho, esse estranhamento ele continua a acontecer. E eu continuo vendo esse estranhamento no teu trabalho, esse se estranhar com a cidade, esse se estranhar mesmo com essa paisagem que está diante de nós. E eu acho que o mapa, o nosso tipo de mapa, né, que é esse mapa que controla, que esquadrinha, é uma visão de cima, né, que é uma visão quase que teleológica, até assim né, enfim, uma visão mesmo, né, e cada vez mais como pensar que essa visão ela tem se ampliado por esses novos dispositivos de monitoramento, como os drones, né, enfim, esse monitoramento enfim, essa visão de cima, né, que é a visão dos mapas, né, e como outras sociedades com outras culturas também criaram outro tipo de mapa, assim, o mapa indígena, gente, assim, é incrível, o mapa indígena não tem, assim, muitos são realmente mapas afetivos mesmo, assim, né? E eu acho que o mapa também, esse mapa de Fortaleza, ele também nos informa como, né, quem está no poder imagina essa cidade, né? Ele talvez seja muito mais um objeto, uma fonte valiosa da gente investigar como o poder está imaginando, né? E como essa imaginação ela se revela de diversas maneiras, e eu acho que o ato de rasgar, de fissurar, de dobrar, é também uma maneira de tentar fissurar um pouco esse projeto, né? Então acho que só agradecer a todo mundo, né? Acho que a conversa foi ótima. O Davi quer encerrar. Vem, Davi. Irei recitar uma poesia de minha autoria. Belezas do meu Ceará. Sou um menino curioso, tenho apelido de estudioso e sei de tudo um pouco. Gosto de história e geografia, literatura é minha alegria, escrevo forte e poesia. Sou natural de Dourados, mas a beleza do litoral me encantou. Com esse sonhar, em Fortaleza escolhi morar. Meu Ceará tem litoral, sertão, meu bisavô é artesão. Sertão e seu morar, cuida dos calos lembrança, as saudades que tenho de lá. Quando pequenino, quis aprender a surfar, nas frascas fui me aventurar. Com esse seu professor, no mar fui me encontrar. Viajei para Quixadá e a Pedra Galinha Choca fui visitar. Conheci sua história, Raquel de Queiroz tem sítio lá. Não conheço Jijoca, mas pretendo visitar. Meus laços, prazos, muitas fotos extra. Cada ponto triste para recordar.
Gente, então é isso, com considerações finais. Só agradecer a presença de todo mundo, né? É muito massa, assim, estar ao lado de gente muito boa, assim, de grandes artistas. Acho que quando a gente se junta e fala e vê que as mesmas questões atravessam, né? Só que geram trabalhos muito distintos, é bem interessante isso. Acho que a gente aprende muito. E acho que é massa para vocês também, né? Acho que gera um aproximamento muito grande, porque uma coisa é você ir e ver a obra pronta, né? Assim, enfim, um produto final. Outra coisa é você se aproximar do processo, do fazer mesmo, né? De concretizar, assim, e ver, enfim, se aproximar desse fazer artístico, né? Fico muito feliz e fiquei muito maravilhada, assim, por todas as falas da Nayana, por o trabalho da Nayana, muito massa, assim, do Gustavo também, que eu já conhecia há um tempo, do Samuel, eu amei essa coisa dos mapas, eu acho muito legal. Eu lembrei que muitas vezes para você descobrir algum problema, né, você tem que cruzar mapas, assim, você pega um mapa de cheios e vazios, cruza com um mapa hídrico, ou você vai fazendo um cruzamento de mapas, assim, na arquitetura para você entender algum problema. E aí lembrei um pouco disso, assim, no teu trabalho, assim, que às vezes a gente tem que cortar, sobrepor, e isso revela uma outra coisa, né, que não existe, assim. E é isso, muito feliz. Foi um prazer estar do lado de gente muito massa. Eu também queria agradecer a conversa, as considerações e dizer que eu também acho muito bom esse lugar de troca, né? E que bom que a universidade faz isso durante a exposição, né? Porque é como a Beatriz falou, é esse lugar de ativação da obra, né? Da gente fazer essas trocas e pelo nosso próprio fazer artístico a gente às vezes fica muito só, né? Então a gente também espera, né? O depois, né? Não é como se a obra tivesse morrido ali, né? Ela é um processo, né? Como o Gustavo falou. Ela está em processo e esse lugar de fala é sempre muito bom, assim. Só agradecer mesmo essa noite, enfim. Acho que eu compartilho o mesmo sentimento das meninas, assim, que conversar sobre o trabalho, acho que enriquece muito mais, né? Essas trocas, a gente só ganha com elas, assim. E, enfim, acho que espaço da universidade também, acho que é um espaço interessante para a gente conversar, né? Alimentar um pouco esses nossos processos, assim. Mas basicamente agradecer pela noite, por estar ao lado de vocês também. Uma troca muito boa. Valeu, gente. Obrigada a todos que participaram presencialmente e a todos que assistiram aos episódios da série do evento Conversa com o Artista. Espero que nos encontremos em outras edições aqui no Núcleo Diálogos ou na Universidade de Fortaleza para mais conversas sobre arte e seus entrelaçamentos com a vida e o cotidiano. Até mais!